Glória a Deus. Seu nome é? Seu nome é? Amém. Glória a Deus, galera. Bom demais estar com vocês aqui. Hoje nós temos um convidado muito especial e uma convidada muito especial também, que é o nosso pastorzão André, Lid. Quero convidar vocês para subirem aqui. Como é que é, Camila? Perguntas difíceis hoje. Vocês são muito bem-vindos. Eles são pastores aqui da Montserrat. São pastores da Montserrat Gravataí. Tem uma galera também representada aí. E essa família aqui, vocês são da casa, né? Vocês são muito amados. Quem não conhece o André e a Lídia aí, levanta a mão. Quem chegou aqui na Montserrat e sabe que o André e a Lídia já foram pastores do Amontoado? Tem mais gente. Eu cheguei aqui e eles eram pastores do Amontoado ainda. Muito especial ter vocês aqui com a gente. E vocês são bem-vindos. E a gente gostaria de orar por vocês. Deus, obrigado, Pai, pela vida do André. Obrigado pela vida da Lídia, do Felipe, da Aninha também, Deus. Nós te louvamos, Pai, por essa família tão amada e tão especial pelo Senhor Jesus, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração, Deus, para que o Senhor fale, Deus, através dos teus feitos, Pai, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, sobre tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou o coração deles, mas sobre aquilo que eles também praticaram, vivenciaram, Pai, e tudo aquilo que eles têm hoje para repartir, Pai, das suas experiências contigo, Senhor, com a gente, Pai. Nós abrimos nosso coração ao Senhor Jesus, Pai, que o Senhor ministre e que gere bons frutos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Eu sou o André. E essa é a? Eu sou a Lid, tudo bom? Gente, que bom a gente poder estar junto com vocês. Aqui está nossa família. Nós temos o Felipe, que tem 11 anos, e a Aninha, que tem 8 anos, né? E a gente vai começar um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho da minha história. Porque se você não viu ainda, não percebeu, eu sou 7 anos mais velho do que a Lid. Então, a minha história, né, ela não começa com a Lid. Ela começa com alguns passos que eu chamo de começando errado. Então, talvez você está aqui hoje e você carrega já algumas marcas no teu coração, de algumas decisões, de alguns relacionamentos, de alguns caminhos pelos quais tu trilhou nesse tempo. E eu preciso te dizer hoje que Deus nos chamou aqui para te dizer que Deus é poderoso para arrumar os caminhos. Deus é poderoso para nos conduzir para o caminho certo. Deus é poderoso para nos mostrar escolhas maiores e melhores. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que tu está pedindo ou pensando em relação ao teu coração. Se tem alguém interessado em fazer a tua vida sentimental dar certo, é Deus. Então eu queria te convidar a fechar teus olhos. E queria te convidar agora a abrir teu coração para Deus. O que tu vai ouvir aqui são a história de pessoas que confiaram nesse Deus. E eu preciso que tu, durante todo o tempo que tu vai estar nos ouvindo, tu possa estar recebendo a mesma direção que Deus foi nos dando, através da palavra dele, através de pessoas, de servos, de amigos, através da igreja dele. Então, fecha teus olhos e abre teu coração, vamos orar junto. Pai, essa é uma noite especial. Cada jovem aqui não está aqui para ouvir o André e a Lid.
Eles estão aqui para receber direção do Senhor. Deus me ajuda e ajuda a Lídia a nós abrirmos os nossos corações e a partir dos erros e acertos, das escolhas independentes do Senhor e daquelas que foram rendidas diante do Senhor, eles poderem também fazerem escolhas maiores e melhores para suas vidas. Pai, eu peço que hoje seja uma noite de restauração. Eu peço que hoje seja uma noite, Deus, que realmente o nosso júbilo, o nosso louvor, ele não só chegue de maneira agradável ao Senhor, mas ele inunde o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa pensar em coisas mais altas do que só o nosso próprio coração. Pai, em nome de Jesus, fala com a gente. E o teu povo aqui reunido diz amém. Gente, eu sou natural da cidade de Rio Grande. Tem alguém que é daquela região? Rio Grande, Pelotas. Tem alguém que veio? Olha aí, ó. Tem uma mãozinha levantada. Tem mais alguém que veio de lá, dessa região? Eu conheci Jesus, gente, quando eu tinha 12 anos, né? E essa é uma história longa e eu não posso me alongar nela porque tem um cronômetro rolando aqui na minha frente. Mas a nossa família foi alcançada no momento de dor e de crise. Para resumir a história, meu irmão estava no momento em que ele estava enfrentando a leucemia. Ele tinha 17 para 18 anos. E ele estava no campo jogando futebol quando chegou o resultado de que ele estava com leucemia. Naquele momento a nossa família entrou num vale realmente de dor. E no meio daquele vale de dor, Jesus nos encontrou. E Ele nos fez caminhar por aquele vale. Ali eu aceitei Cristo com 14 anos. Depois fui batizado com 14 anos. E eu comecei a me envolver nessa vida de Deus e na igreja de Jesus. Aí eu comecei a tocar bateria um pouquinho, né? Nada perto do que vocês ouviram hoje aqui, né? E eu comecei a entrar na equipe de louvor, comecei a participar de grupo de jovens, comecei a me envolver nos eventos da região. Ali a gente tinha a AIBA Sul, que era juntava as igrejas da região sul, e nós fazíamos acampamentos. Eu comecei a entrar e me envolver nesses caminhos, e estava sendo uma jornada muito especial. Mas tinha uma área da minha vida que não avançava, que era a área do coração, né? Que era a área dos relacionamentos. E eu sempre tive um sonho. Eu olhava para o meu pai e para minha mãe e eu queria ter uma família. Eu tinha amigos, cara, e os meus amigos diziam: cara, eu quero ter uma moto, eu quero ter um carro, eu quero ter, cara, uma casa na praia. E o meu sonho era dizer: cara, eu quero ter uma família. Porque eu olhava para a família que meu pai constituiu e eu gostava de como nós éramos família. Então eu tinha esse sonho. E aí nesse processo, eu sempre pensava assim: como é que vai ser, né? Meu relacionamento, meu namoro. Mas aí, gente, aconteceu um negócio que talvez já pode ter acontecido com vocês. Tem aquele tiozão que está sempre te incentivando: não, pô, tu não namorou ainda, tu não começou ainda o namoro. Ou aquela tia que fica: mas temos que namorar, vamos acelerar essa vida. E gente, tinha irmãs da igreja, as irmãs da igreja, amigas da minha mãe, que ficavam assim: eu queria ter uma filha para te namorar. E ficava aquela pressão, sabe? E eu tomei muitas decisões nessa área do coração a partir de pressão e pressões externas. Eu não estava seguindo uma voz de Deus e uma direção de Deus. Eu estava seguindo uma pressão do meu próprio coração e uma pressão externa. Então eu me envolvi em alguns relacionamentos. E nesses relacionamentos, por isso que eu estou dizendo começando errado, essa é a faixa da nossa vida que eu julgo como começando errado, porque eu fui dando passos independentes de Deus na área do coração. E eu lembro que após eu sair do quartel, eu estou resumindo a história, após eu sair do quartel, eu comecei a vir por alguns intercâmbios de igrejas e coisas assim, devido ao meu envolvimento com jovens. E eu lembro que
eu estava vivendo um momento que todo mundo está dizendo assim: André, tu nunca vai namorar? E aí tinha jantares românticos, né? Geralmente na época dos Com licença, vou namorados, né? interromper. Mas até esse tempo tu nunca tinha namorado? Já tinha namorado umas 4 vezes. Ela sabe, né? Mas aí quando eu estava com 18 anos, e todos esses foram namoros que começaram e terminaram em seguida. Detalhe importante. Eram 3 vezes, né? 3 namorados, né? Eram 3. Isso. Aí o que aconteceu? Minha mãe nunca aprovou nenhum daqueles relacionamentos. Meu pai nunca aprovou. Mas eu forçava a barra. E talvez você já viveu isso também. Eu forçava aquele relacionamento. E eu forçava de trazer para casa, porque eu queria que a aprovação dos meus pais. Mas como não vinha, eu ia forçando a porta até ela abrir. E aí quando eu estava ali já pós-quartel, né? Tem alguém que serviu o quartel? Está servindo? Levanta a mão aí, com a galera. Aí, ó. Então, após esse momento, eu estava naquela pressão de começar um namoro, de começar alguma coisa. E eu vim para um intercâmbio para a Igreja Batista Monte Serra. Era Rio Grande com a Igreja Batista Monte Serra. E a gente vinha de Rio Grande para ficar aqui em Porto Alegre. E naquele intercâmbio, eu larguei minha mochila num lugar, no ônibus, né? Fui dar um beijo na minha mãe, no meu pai, no meu irmão. Quando eu voltei, tinha uma mochila do lado da minha. Eu disse: opa, o que está acontecendo? E ali, eu não sabia, era uma menina que sentou do meu lado. E aí, Muito bonito, né? Por isso que a galera que é das antigas, da Amontoada, a gente dava uma separada nos bancos, né? Lembra disso? E aí, gente, eu sentei do lado da guria, papo vai, papo vem. Daqui a pouco ela deitou no meu ombro. E aí, quando vê, cara, a gente já voltou namorando. Gente, eu acho que isso é de família. Agora tu tá falando, passou um filme. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Me emocionei muito vendo vocês servindo. E lembro que quando a gente servia no amontoado, eu me sentia um pouco mãe. Agora já me sinto um pouco vó. E eu queria muito poder enxergar o rostinho de vocês. Então eu queria pedir se desse para dar uma iluminadinha em vocês, que eu enxergo só aqui a fileira do Bruninho. Não enxergo mais para trás, porque eu já sou uma idosa, uma velhinha. Mas essa questão que o André está falando aqui, dele voltar namorando, eu acho que isso era de família. Porque quando nós já éramos casados, o irmão do André veio nos visitar. E ele ficou um final de semana na nossa casa. Ele ficou sexta, ele ficou sábado. Sábado de tarde, nós tivemos um evento com jovens. Lá no nosso prédio da Silva Jardim tinha umas escadinhas, lembra? E daí ele subiu aquelas escadinhas e quando ele desceu, ele já estava namorando uma menina. Lembra disso? Eles desceram assim de mãozinha dada e tiveram um relacionamento. Então acho que era de família. Que bom que tu conseguiu romper isso aí. E eram passos, graças a Deus. E eram passos independentes, né? Gente, eu lembro até hoje quando eu desci assim de mão dada do ônibus, a minha mãe olhou assim: não. De novo não, né? Mas aí foi muito interessante, porque nesse processo eu comecei a me envolver e eu percebi que a menina não era a menina para mim. E aí, gente, eu conversei em casa, minha mãe disse: olha, acho que não, André, não bateu, não testificou no nosso coração. E eu lembro que eu fui até a casa da menina para terminar o namoro. E quando eu cheguei para terminar o namoro, já estava todo mundo chorando em casa, na casa dela. E eu pensei assim: cara, eu nem falei nada, o pessoal já está chorando. Mas é que na verdade naquele momento eles tinham descoberto uma crise terrível na família deles, né? Em termos de traição, relacionamentos e coisas assim. E aí, gente, naquele momento eu disse assim: cara, eu vou ter que chamar a guria agora e falar o que para ela? A gente não vai continuar. A gente estava com 2 semanas de namoro. Alguém já viveu isso? Espero que não, porque é ruim pro coração, tá? E aí naquele momento, gente, eu olhei para a situação e disse: cara, eu não posso, né, entrar e falar isso agora. E aí, gente, ali foi o erro. Porque primeiramente eu estava sinceramente errado, pensando mais na situação
do que na direção que Deus estava dando. E ali eu fui me envolvendo cada vez mais em toda a situação e me envolvendo com aquela menina. Ao ponto de chegar um momento que, cara, o nosso relacionamento, ele foi para um lado que foi totalmente contrário da vontade de Deus, né? E eu não estou falando de relação sexual, porque graças a Deus, Deus me guardou. Eu tive o privilégio de casar virgem com a Lídia. Mas a gente não teve um namoro puro, eu e aquela menina. E eu lembro de um dia que eu tocava bateria na igreja, eu fui almoçar na casa dela, e a gente estava no sofá de beijo assim, e aquela mão rolando, e aí daqui a pouco tocou o despertador, e eu disse, eu tenho que ir para o ensaio. E eu ia para o ensaio para tocar na banda, bateria. E eu saí da casa dela, dei um tchau, e no trecho da casa dela até a parada de ônibus, o Espírito falou muito forte comigo. Tu vai ministrar desse jeito? E ali, gente, é como se, eu não sei se você já sentiu esse peso de pecado, quando você sabe que você fez algo muito errado, muito fora da vontade de Deus. E ali eu senti uma pressão muito grande no meu coração, e eu não consegui ir para o ensaio. E a minha mãe depois ficava me ligando da igreja, André, cadê tu? Tu não tinha ensaio? E eu disse, mãe, eu não consigo sair de casa. E ali começou uma mexida de Deus no meu coração. E aí, a partir desse processo, eu lembro que eu tinha um professor da escola bíblica dominical, que era um jovem, e ele falava muito sobre textos da Bíblia. Então ele disse, cara, o que diz lá em Tito capítulo 1, versículo 12? O que diz lá no Salmo 23, versículos 5 e 6? O que diz lá Filipenses capítulo 3, versículo 20? E gente, eu não sabia o que dizia, só que ele ficava perguntando toda hora. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou ler a Bíblia só para responder esse cara. E nesse processo, eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, estou resumindo a história, mas ali eu comecei a ler a Bíblia. E aí nisso Deus levou aquela menina para o Rio de Janeiro, ela era carioca, mas antes dela ir, eu disse para o meu pai assim, pai, Deus está falando comigo, eu preciso noivar com ela, eu preciso dar espaço, Deus está falando comigo. Meu pastor me chamou, falou assim, André, tu tem certeza que Deus está falando contigo que é para noivar? E aí eu falei para o meu pastor, o que a maioria de vocês fala para o pastor de vocês? Pastor, Deus falou comigo, estou orando, estou em santidade, Deus falou comigo. E aí, gente, meu pastor disse, não, então tá, que Deus te abençoe. Na mesma semana meu pai tinha me chamado. Meu pai disse assim, meu pai disse assim, filho, tu tem certeza que tu vai dar espaço? E eu disse assim, pai, estou orando, Deus falou comigo, estou em santidade. E ali, gente, meu pai disse assim, filho, o pai não vê o que tu está vendo, mas o pai vai te abençoar. E meu pai comprou as alianças, porque nem dinheiro para as alianças eu tinha. E aí a gente noivou, né? As gurias de né? E aí a gente noivou, e ela foi para o Rio. E aí naquela carência da presença dela, eu fui buscar quem? Deus. E aí nesse processo de 1 ano, em que ela estava longe, eu me apeguei a quem? A Deus. E foi aquele processo em que foi a primeira vez que eu li a Bíblia, né? Eu não li em 1 ano, porque eu era meio marrento, então eu disse, não, todo mundo lê em 1 ano, eu vou ler em 6 meses. E eu comecei a ler a Bíblia naquele momento. E naquele momento Deus começou a falar poderosamente comigo. E ali começou Deus mexer nas minhas intenções, nos meus desejos, no meu futuro e naquilo que eu tinha de intenção para o futuro. E aí foi nesse processo que Deus me chama. E aí, nesse processo, eu lembro que Deus me levou a sair de Rio Grande e vir para Porto Alegre para estudar no seminário, porque Deus estava me chamando para ser pastor. E nesse tempo eu cheguei no seminário noivo, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Será que dá para ligar um pouquinho as luzes para eu poder enxergar o pessoal? Gente, foi muito interessante porque, ao contrário do André, eu
me converti muito jovem. Eu lembro, eu tinha uns 3 ou 4 anos e a gente teve uma programação missionária. Deixa eu só eu vou mudar um slide. Ah, tá. Porque agora começa começando certo. Então eu busquei muito a Deus. Eu lembro que na adolescência... muito obrigado! Beijo. Eu lembro que na adolescência eu vivi um tempo assim de pensar que eu queria parecer que eu vivia em santidade, quando na verdade no meu quarto secreto eu assistia os filmes da Tela Quente, era Tela Quente ou Telecine naquela época, que apareciam, não tinha streaming, né? Apareciam umas cenas assim que não combinava com a presença de Deus e a glória de Deus na minha vida, e aquilo ali me corroía por dentro, porque eu sentia esse mesmo sentimento que o André sentiu de ter um tempo de intimidade ali no namoro que não agradava a Deus e depois poder servir e pensar, não sei se tu pensou isso, né, mas um sentimento de hipocrisia eu sentia também no meu coração, porque tinha áreas da minha vida que eu não tinha entregue. Mas eu tinha feito um combinado com Deus quando eu ainda era pequena, não lembro que idade eu tinha. Eu disse: Deus, eu vou namorar só depois que eu tiver 18 anos. Então eu quero me guardar. Eu lembro que eu era pequena, né, adolescente, e eu falava assim: é o meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, meu primeiro tudo. Hoje a Camila me lembrou uma história que não vai dar tempo de eu contar para vocês. Quem sabe, se vocês nos convidarem numa próxima oportunidade, eu conto. E foi muito especial para mim. Quando eu cheguei no seminário, eu tinha 16 anos. E para mim foi muito especial hoje ver vocês aqui servindo, porque eu sempre amei os jovens, porque vocês vão mudar o mundo. O avivamento está no coração de vocês, no quarto secreto. Eu lembro que uma vez nós falávamos tantos, né? Eu, o Espírito e as Escrituras no quarto secreto, Deus falará. Quando uma geração de jovens se levanta para orar, para buscar a Deus, para pensar que o mais importante é fazer a vontade de Deus, o extraordinário de Deus acontece. E eu estava naquela busca por Deus, eu queria servi-lo, eu queria ir para missões, eu queria ir para a Índia, para a China, para a África, queria ir para qualquer lugar, mas eu queria servir a Deus. E lá no seminário eu conheci o André, então ele veio todo galante. Ele sempre foi muito atlético, daí ele usava umas regatinhas assim. E daí nós tínhamos um momento... nós tínhamos uns momentos de devocional. E daí sentava o André todo posudo lá. Eu sou o namorado, sou sério, sou reservado. Isso, amém. E aí, teve um dia que eu passei... nós morávamos num internato que era no Colégio Batista. Então, tinha uma escadinha. Uma parte era das meninas e uma parte era dos meninos. Eu tinha 16, o André tinha 23, quando Deus nos chamou. Deus nos chamou no mesmo ano. Aliás, Deus chamou primeiro. Só que eu só pude ir para o seminário quando eu tinha terminado o colégio. Então eu terminei o colégio e fui. E aí a gente estava naquele mesmo ano lá. E um dia eu passei no corredor, porque tinha um terceiro andar, que era onde tinha os nossos computadores bem antigos. E lá a gente fazia os nossos trabalhos e era uma área de convivência. E era onde o André fazia os exercícios também. Aí para subir lá naquele espaço, tinha que passar pela ala dos meninos. E aí no que eu passei a ala dos meninos, o André estava sentadinho chorando. Não, ele não estava se debulhando em lágrimas. Porque vocês veem o André pregar, parece que ele é muito emotivo, né? Mas ele só chora. Assim, foram 2 momentos na nossa vida que eu vi o André chorar, além dos devocionais dele. Foi um momento de madrugada, que Deus falou com ele. Eu acordei, ele estava chorando, ele falou: Lide, Deus falou comigo. E quando a nossa filhinha estava no hospital, eu vi ele chorar lá uma vez. Ai, não gosto de falar que eu me emociono. Então, ele é uma pessoa que não chora muito. Então, ele não estava ali chorando, né? Tava assim, os olhinhos marejados. Obrigado. Toda a diferença agora. Ele estava só com os olhinhos marejados e o semblante de triste, né?
E daí eu sabia, aconteceu alguma coisa. E daí logo a gente já Na descobriu. verdade, ela passou isso, deu treta. Logo a gente já descobriu que ele tinha terminado o namoro. Daí todo mulherio ficou em cima do André. Todo mundo queria falar com ele e tudo mais. E daí eu lembro que veio uma irmã de uma das seminaristas. Lembram que o André falou, não sei quem conhece a gente há muito tempo, que uma vez gente, é tão pouco tempo, né? Não vou contar essa piada, então, fica para depois. Aí a gente... não vai dar tempo. Aí a gente se apaixonou, a gente ficou... conversando, a gente ficou amigo, e eu lembro que eu ficava com aquele sentimento no meu coração, né? O que será? Será que é uma coisa de Deus? Será que Deus tem para nós? Poxa, mas eu quero ser missionária, eu quero ir para a China, para a Índia, para a África, eu quero estar na igreja perseguida, eu quero estar lá vivendo missões e Jesus, e ele quer ser pastor da igreja local, ele quer ser pastor aqui no Rio Grande do Sul, ele tem um chamado para cá. E aí eu lembro que teve um dia numa escadinha, as escadas, amor, a gente tem que conversar mais nas escadas. Aí a gente fazer uma escada lá em casa. Vamos, perfeito. Aí a gente estava conversando numa escada e eu falei para ele, André, mas se Deus te chamar para missões, tu vai? Aí ele falou, claro que eu vou, Lide. Se Deus me chamar, eu vou. E eu falei, e se Deus me chamar para ser uma esposa de pastor da igreja local no Rio Grande do Sul, eu também vou. E hoje eu estava falando ali para a Duda, né? Para mim não tem nada melhor do que me submeter à liderança do meu marido, que é um homem de Deus, e aquela decisão que nós tomamos aquele dia na escada. E daí depois ele foi conversar com meus pais, pedir a minha bênção, a bênção deles, para ter a minha mão. E depois nós namoramos, e no dia... Não sei se eu estou indo muito rápido. Eu volto. Tá, no dia do nosso casamento, foi tão especial, porque as meninas ficaram, né? Não tem dinheiro para comprar aliança, né? Mas a realidade que a gente vem é uma realidade muito diferente. E quando a gente se entrega para viver por Jesus, a gente abre mão de tudo. A gente não quer mais dinheiro, a gente não quer mais fama, a gente não quer uma carreira, a gente quer simplesmente servir Jesus, viver por Jesus, morrer por Jesus, e quando se encontrar com Ele na eternidade, celebrar com Ele. Então, na nossa história, nós não tínhamos como fazer um casamento, os nossos pais não tinham como fazer uma festa, mas nós tínhamos um Deus que tinha feito uma aliança conosco. E o nosso casamento foi lindo, foi um culto de gratidão. Nós casamos virados para a igreja, então nós louvamos os nossos 5 pastores, né? Ele teve 5 namoradas e 5 pastores fizeram o nosso casamento. Nós lembramos da mensagem até hoje. Eu estava orando ali com a Thalita e eu falei, Thalita, creia. Na mensagem do nosso casamento, o nosso pastor falou tanto, creia, creia, creia. E nós saímos de lá crendo que Deus ia fazer, e até hoje tem sido assim. E quando nós terminamos, nós convidamos... Olha, nós não contamos convidados. Nós convidamos todo mundo, porque nós não queríamos excluir ninguém. Nós convidamos... Eram 5 igrejas. Nós convidamos a igreja Monte Serra, a minha igreja em Rosário, a minha igreja, que eu era seminarista na Barra do Ribeiro, a igreja de Rio Grande. Mas nós conseguimos, Deus foi nos abençoando. No restaurante cabia 250 pessoas. 262. Obrigado. E tinham quantas pessoas no nosso casamento que foram almoçar? 262. E eu falei para Deus assim, Deus, eu quero 7 dias de lua de mel. Para vocês terem uma noção da realidade que a gente veio, o meu sonho de menina, assim, que eu queria passar lua de mel em Floripa. Eu achava assim, Floripa era Veneza, era Noronha, era Paris. E aí eu lembro que os nossos pastores, o Tércio e a Martinha, nos abençoaram com 3 noites num hotel em Bombinhas, que era perto de Floripa. E depois de alguns anos nós voltamos em Floripa e nós nos emocionamos lá. Mas eu quero contar só mais uma coisa sobre o sustento de Deus, porque quando nós terminou a nossa festa, nós entramos no nosso quarto, a primeira coisa que nós fizemos foi nos ajoelhar
e consagrar a nossa vida, a nossa intimidade. Eu tinha me guardado para o meu marido tinha se guardado para mim, e era um momento que nós iríamos nos conhecer na intimidade, e nós gostaríamos que Deus nos acompanhasse até o fim. E depois que nós oramos, e foi um momento muito lindo, o André começou a tirar uns envelopes do bolso, e com as ofertas que nós recebemos, sem pedir nada, sem falar nada para ninguém. Ninguém sabia que a gente queria ficar 7 dias. Nós ficamos 7 dias nos melhores lugares, né? Foi muito. E ainda fomos no Beto Carreiro, que é a nossa cara na lua de mel. Aí nós temos uma foto pena que a gente não achou, né? Na roda gigante. Então essa é a nossa história. Voltando um pouquinho, né? Para chegar até aí, aconteceu muita coisa. Aquele dia que ela passa, né? E me vem lágrimas, me debulhando, como ela diz, né? Naquele momento, foi aquele momento que eu percebi que eu estava caminhando para um lado e a outra menina estava caminhando para outro. E a palavra de Deus vai dizer, em Amós capítulo 3, versículo 3, que não dá para andar 2 juntos, se não concordarem. E eu já tinha entregue a minha vida para Deus. Só para você ter uma ideia, para me sair de Rio Grande para vir para Porto Alegre, eu sou formado em refrigeração e ar-condicionado. Eu larguei a possibilidade de pegar numa empresa multinacional, trabalhar com riff de container. E era uma empresa que estava me dando um carro, um apartamento, salário, plano de saúde. E naquela semana, Deus me chama e eu tomo a decisão de ser um pastor. E eu vim para cá, para Porto Alegre, já sem essa perspectiva daqui. Porque, cara, eu estava pensando assim, cara, Deus me chamou para uma... Estava sonhando aquelas coisas, não, a gente vai ter uma casa em tal lugar. E aquilo não queimava mais no meu coração. E ali a gente tomou a decisão de romper. E aí naquele momento que eu rompi, na aliança antiga que eu tinha, que meu pai me deu, estava escrito assim dentro, meu sonho. Era o meu sonho de menino lá, casar e ter uma família. E aí naquele momento eu entrei numa crise. E a Lídia vai lembrar, eu fiquei 1 semana em crise. E gente, quem me conhece sabe que eu não paro quieto. Dia do casamento, né? Aí, ó. Esse foi o dia 15 de dezembro de 2007. 10h30 da manhã a gente estava casando. Mas para chegar aí, gente, eu tomei aquela decisão. E ao mesmo tempo foi uma decisão por fé. Porque eu disse, Deus, como é que vai ser agora? Como é que eu estou com 23 anos? Eu já estava prestes a casar, a pensar num casamento. E aí tinha que começar tudo de novo. E aí, gente, eu estava com medo. Eu disse, Deus, como é que vai ser? Abrir meu coração de novo. E se não der certo? E aí, gente, eu comecei a entrar num processo de oração. E aí um dia, o pessoal do seminário lá estava tudo meio com farol baixo, assim, estava todo mundo passando por muitas lutas, né? Hoje o PH falou que tem irmãos nossos que estão passando por lutas. E as lutas muitas vezes nos deixam abatidos. E a galera do seminário estava passando por esse momento. Então eu pensei assim, numa madrugada, né? Eu disse assim, cara, amanhã eu vou levantar e eu vou colocar uma mensagem de carinho para cada um, no armário de comida de cada pessoa. Então quando o pessoal for lá fazer o café da manhã, cada seminarista tinha um armário, vai estar lá uma mensagem. A gente tinha um armário que nem do high school, sabe? Isso aí. Tinha lá no seminário, mas a gente guardava alimentos ali. Era só isso. Quando tinha, né? E aí, gente, eu acordei de manhã e eu pensei, eu vou fazer isso lá. Quando eu cheguei lá, todos os armários já tinham um bilhetinho. Aí eu disse assim, alguém teve a mesma ideia que eu tive. E aí quando eu peguei o meu bilhetinho, quem é que tinha tido a ideia? Mentes brilhantes? A Lid. Aí quando eu vi aquele bilhetinho, os meus olhos começaram a pensar assim, olha, ela teve a mesma ideia do que eu. E aí a gente começou um processo de amizade, né? E eu comecei a ver a postura da Lid também. A maneira como ela realmente era entregue para Deus. E eu lembro que aí eu fazia ministério numa cidade chamada Igrejinha, que hoje nós temos um campus.
Que por falar, segunda-feira a gente vai estar consagrando um prédio lá. Não era a mesma igreja que é hoje, mas eu servia lá numa plantação de uma igreja na cidade de Igrejinha. E aí a Lid foi designada para ir para lá, para aquela cidade também. E aí nós começamos a ir juntos para lá, né? Só como amigos, né? Não tinha nenhum envolvimento ainda, além da amizade, mas o meu coração já começou a ficar enamorado pela Lid, né? E aí eu comecei já a pensar na Lid. E aí eu lembro que um dia eu estou numa crise, e eu estou no carro com o meu pastor, na época, e eu disse assim: pastor, o senhor já tem a sensação de estar ganhando um presente que tu não merece? E ele estava dirigindo assim, e ele bateu no freio, né? Era um carro automático, um Monza 97 automático, e ele freou assim, e aí botou no ponto morto, e aí ele parou assim, olhou para mim e disse assim: tu está falando da Lid? Aí eu disse assim: ué, o que é isso, pastor? E ele já tinha visto todo aquele processo, né, acontecendo. Naquela noite, daquele mesmo dia, ele marcou uma reunião entre eu e a Lid. E a gente conversou sobre o coração. Naquela noite eu falei para a Lid: eu não quero namorar contigo. Se Deus nos unir, eu quero casar contigo. E aí ela falou do coração dela também. Eu saí de lá, dei um beijinho na testa dela, e eu fui pro meu quarto assim, ó, vibrando. E ela saiu daquele dia dizendo o seguinte: amanhã eu vou para casa, vou falar com os meus pais. Só que eu tinha 17, e lembram do combinado que eu tinha feito com o Senhor? Aí ela foi para casa. E aí no mesmo dia, né, finalzinho da tarde, eu ia buscá-la na rodoviária. E eu estava todo feliz, pensando assim: bah, cara, não acredito que Deus está respondendo isso no meu coração. Um pouco antes disso acontecer, a minha mãe veio me visitar. E a minha mãe tinha que ficar no quarto de uma das meninas. E no que a minha mãe veio, tinha um único lugar para minha mãe ficar, num único quarto. De quem era o quarto? Da Lid. E aí a minha mãe ficou no quarto da Lid durante a manhã, né, dormiu lá. De manhã a minha mãe saiu do quarto, ela olhou para mim. Minha mãe não sabia de nada, mas eu já estava apaixonado pela Lid. A minha mãe me olhou e falou assim: essa é a menina para tu casar. Cara, isso nunca tinha acontecido na minha história. E eu só falava assim: Deus, o Senhor está fazendo os milagres, cara. Minha mãe nunca aceitou ninguém. Aí acontece esse dia que eu abri o coração com o meu pastor. A gente conversou. Dia seguinte a Lid vai para Barra do Ribeiro para falar com o meu sogro. 5 da tarde eu vou lá buscar a Lid na rodoviária. Quando eu vou buscá-la, ela já sai do... A Lid é chorona, gente, ela chora. E ela realmente chora. Eu choro, eu me demolho. E aí ela saiu já do ônibus assim, com os olhinhos cheios de lágrimas. Eu falei assim: o que foi? E ela disse assim: meu pai não deixou. Meu pai não deixou nem a gente orar. Aí eu disse: não acredito, gente, né? Aí eu fiquei muito bravo. Gente, eu luto com a ira até hoje, né? Graças a Deus estou caminhando em vitória. Mas eu fiquei muito bravo com o pai da Lid. E aí eu entrei no quarto, no meu quarto do alojamento. A Lid foi pro lado dela, conversar com as gurias. Eu entrei no meu quarto. E eu entrei assim, o meu colega de quarto olhou para mim e disse: André, o que foi? Eu disse: o que foi? O pai da Lid, cara. Que ele pensa que ele é. Dizer que a Lid não pode orar comigo. Ele é o pai, né? Ele podia fazer tudo. Mas naquela hora eu estava me achando o cara que tinha todas as respostas. Na verdade, assim, Jesus, depois eu, e a coisa vai. E aí, cara, naquele momento, aquele cara, ele era um amigão, até hoje, um amigão do nosso coração. E do meu e da Lid. E ele me olhou bem sério e falou assim: nunca mais tu fala de um homem santo como o pai da Lid na minha frente. E eu parei e falei assim: como assim, cara? Se o pai dela está fazendo isso, é porque ele tem uma direção de Deus. Aquele homem é um homem santo. Cara, ali eu pedi perdão, me arrependi. Falei para Deus: Deus, eu vou esperar pelo que o Senhor quer fazer. Meu sogro me segurou 7 meses e meio até ele me dar um sim. E nesse processo, nem na mão da Lid eu peguei. A Lid sabe. Então eu preciso dizer para você que é homem: eu casei muito mais pelo que eu não fiz do que pelo que eu fiz.
o meu relacionamento com a Lídia, ele tem muito mais marcas de eu não agir por mim mesmo e esperar Deus fazer do que o que eu vinha fazendo no passado. Porque o André do passado, do caminho errado, ele resolvia, mas ele resolvia sem a direção de Deus. E talvez você está aqui hoje, você pode resolver. Tanto você que é homem quanto você que é mulher. Você pode resolver por você mesmo. Mas essa resolução nunca vai ser o que Deus quer. E você vai ter que conviver com essas marcas. E então naquele processo eu decidi esperar. Mas foi difícil. Eu lembro de um dia que eu estava limpando o banheiro dos meninos ainda, no alojamento do seminário. Estava eu e um outro rapaz. O telefone tocou. Isso eu já estava esperando há uns 4 meses e meio. E eu estava naquele dia dizendo assim: Deus, está difícil. Está muito difícil esperar. Eu queria uma resposta do Senhor. E eu estava lá limpando, esfregando os banheiros, o chão do banheiro, aquele banheiro que não, parece que nunca ficava limpo. E aí o cara que estava comigo, ele era de Alegrete. E ele falou assim: Che, telefone é para ti. Aí eu saí para atender. Quem era que estava no telefone? Quem? Livramento, né? Quem era que estava no telefone? Você não vou acertar. Era a minha sogra. Aí minha sogra, que na época não era minha sogra, ela falou assim: alô? Aí eu falei: alô, quem fala? Ela: aqui é a Elizabeth. Eu sou a mãe da Lídia. E eu tô ligando porque eu quero que tu saiba que tu tem todas as qualidades do homem que eu pedi a Deus para minha filha. Eu quero que tu saiba que o meu voto aqui em casa tu já tem. Rapaz, cara, eu desliguei aquele telefone, eu limpei aquele banheiro até o teto. E eu tava super animado, sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe exatamente o teu limite. Deus sabe exatamente como falar o teu coração, se tu estiver disposto a pagar o preço para esperar pela voz dEle na tua vida. E naquele dia era Deus falando para mim: filho, eu estou vendo. E eu estou trabalhando, tu acha que eu não estou fazendo, mas eu estou trabalhando há muito tempo em favor da tua vida. O problema é que tu nunca me esperou. Mas se tu estiver disposto a me esperar, eu vou fazer algo na tua vida que tu ainda vai te maravilhar. Passou o tempo, né? O meu sogro disse sim. E aí quando ele disse sim, eu pensei: bom, agora nós vamos. Isso era janeiro. Aí quando eu fui falar com a Lídia lembrou assim: eu lembrei de uma coisa. Na escada. Eu lembrei de uma coisa. Eu disse: o que tu lembrou, Lídia? Ela disse: eu lembrei que eu fiz um acordo com Deus. Eu disse: cara, pronto. O que é o teu acordo com Deus? Aí ela disse: não, é que eu só posso namorar com 18 anos. Era janeiro, ela faz aniversário dia 2 de abril. E eu disse assim: tá bom, vamos esperar então até dia 2 de abril. Então dia 2 de abril de 2005, eu fui na casa dela, conversei com o pai, né? Na verdade o pai dela conversou comigo, porque eu fiquei quieto a maior parte do tempo. Mas ele disse o sim para nós. Naquele dia a gente começou a namorar. E aí nós namoramos. Se você olhar para a nossa aliança, já estourou meu tempo, mas eu preciso falar disso. Você vai ver que a minha aliança, ela tem 2 tipos de metais. Ela tem o ouro e tem a prata. Quando a gente começou a namorar, a gente queria colocar um negócio que não sei se ainda existe isso, mas era um negócio chamado aliança de compromisso. Alguém conhece isso? A Camila conhece, né? A Camila até é de uma outra geração, né? Então, mas era o que a galera usava naquela época. Então quando começava a namorar, todo mundo olhava para a mão, né? Chegou alguém que tu te interessou, tu olhava para a mãozinha para ver se tinha uma aliança de compromisso. Então eu não queria, mas a Lídia queria. Então eu aprendi uma coisa como homem: o que ela quer para mim vai estar sempre acima do que eu quero. Então eu disse: não, nós vamos botar essa aliança de casamento, de namoro. Mas para mim era casamento já. E aí eu lembro que quando chegou na época do noivado, eu fui pedir ela em casamento. Eu fiz o pedido para ela só. E depois eu fui lá pedir pro meu sogro. Não, acho que foi o contrário, né? Eu pedi pro sogro primeiro, né? E depois eu fui pedir para ti sozinha. E aí eu pedi no Shopping Total. Era o nosso local de namoro. Era o Shopping Total, que era um lugar público, porque eu não podia errar mais. Não podia mais errar.
E aí eu lembro que eu cheguei pro meu sogro e eu falei assim: sogro, eu não tenho dinheiro para comprar aliança hoje de casamento, mas eu preciso dizer pro senhor que aquilo que eu tiver vai ser da sua filha também, e aquilo que Deus me der vai ser dela. E aí meu sogro começou a chorar, ele é pastor também, né? E ele orou abençoando, foi uma choradeira assim, ó, na mesa de jantar deles, e ele nos abençoou ali. E Deus fez o nosso casamento, né? Apareceu a fotinha ali. Cara, o nosso casamento foi um milagre em cima de um milagre. E talvez um dia eu podia contar todas essas histórias, porque cada detalhe do casamento tem um detalhe de Deus. Mas uma coisa que foi interessante nesse processo, e por isso que a gente tem essa aliança assim, é porque agora nós fizemos 15 anos de casado, né? Quando a gente fez 15 anos de casado, na verdade a gente já fez, tá, gente? Fez 15 anos de casado, a gente teve o privilégio de trocar as nossas alianças de casamento por essas novas alianças. E essas novas alianças a gente teve o privilégio de fazer lá em Israel, no Monte das Oliveiras, né? Foi. E a gente teve o privilégio de trocar essas alianças e lembrar do sustento de Deus. Por isso que a nossa aliança tem o dourado e tem a prata, que é para a gente lembrar o que Deus fez e como Ele começou, né? E na nossa aliança, na minha aliança está escrito: eu sou da minha amada e ela é minha. E na dela está escrito, o que está escrito na tua? Eu sou do meu amado e ele é meu. E está escrito em hebraico, né? Qualquer aliança. Porque Deus foi poderoso para sustentar a nossa vida. Esse ano, em dezembro, dia 15 de dezembro, nós, se Deus quiser, faremos 18 anos de casado, né? E a gente pode olhar para trás e ver as marcas do que Deus foi fazendo. Então, tem muita história, tem muito detalhe, tem muita coisa que Deus fez. Mas eu preciso te dizer que Deus faz quando a gente está disposto a ouvir e obedecer. Quando a gente está disposto a abrir mão daquilo que a gente quer, da nossa vontade, para dizer assim: Deus, me surpreende com o que o Senhor tem. Deus fez comigo, Deus fez com a gente, né? Ao longo da história a gente tem o privilégio de fazer muita coisa junto. Talvez tenha umas fotos que a gente queria mostrar para vocês. Aí, ó, 2º ano de casado. A gente botou aparelho depois de casar. A gente botou aparelho juntos, né? Então a gente fazia tudo juntos. Aí foi fazendo um casamento que a gente teve o privilégio de participar desse casamento. Aí eu estava em 4 dias de um jejum que depois foi grande, né? Mas a Lide comigo ali firme. Que mais? Aí, gente, foi quando a gente descobriu que a Lide estava grávida, né? Isso, a gente estava no 6º ano de casados aí, né? Já. A gente descobriu que a Lide estava grávida do Felipe, né? Que também é uma outra história de milagre. Vai lá. E aí, gente, a gente ao longo da história aqui na Monte Serra, a gente teve o privilégio de servir sempre juntos. Por isso que eu estou dizendo para você que é importante que a pessoa com quem tu vai casar, ela esteja trilhando o mesmo caminho que você. Porque senão, cara, vai ser muito difícil vocês caminharem em unidade. A gente teve o privilégio de servir juntos no Amontoado por 13 anos, né? Hoje eu tive o privilégio de conhecer criança, né? As jovens hoje que eu conheci quando criança. A gente também serviu ali, ó, essa fotinha com a camiseta amarela, era no que a gente chamava de Monte Alegria, que hoje são os nossos hangares infantis, né? Nós servimos 11 anos nesse ministério. Essa foto aí era de uma pijamada. Foi feita aqui nesse prédio, né? O nome da pijamada, essa aí, se eu não me engano, era Meu Amado Favorito. A gente pegava as ideias dos filmes e transformava em mensagens cristãs. O final da pijamada sempre era Jesus. Então sempre no final o tesouro que eles achavam era Jesus. Mas a gente passava uma noite com as crianças aqui, tendo um monte de atividade. A Camila serviu muitos anos com a gente aqui, o Tiago também. A Radassinha, cadê a Radassa? A Radassa, hoje eu vi ela louvando aqui. A Radassa e a Laila, a gente teve o privilégio de acompanhar elas desde o Ministério Infantil
A Radassa participou de muitas pijamadas com a gente, né, Radassa? E a Laila também. Sim, vou ter que contar essa. A gente fazia o desfile do pijama, aí vinha as crianças assim tão lindinhas, e agora estão aqui servindo a Deus. Eu nem vou lindo. falar, cara. Nem vamos contar pra vocês. Olha, tinha um cara em especial que tinha um pijaminha, meu. Lindo. Pensa no pijaminha do cara. Vocês querem saber quem é? Não vamos contar, não vamos. Não vou falar, né? Não vou falar, mas tô olhando agora. Não, tá ligado? Mas era muito legal essas pijamadas. Mas ao longo da história, gente, a gente foi vendo como Deus, ele vai honrando cada desafio, né? A gente tá aí com a nossa família e hoje o mais legal, essa foto aqui, mais a minha esquerda, né? É uma foto do Natal, onde a gente teve o privilégio de, como família, todos participarmos daquele espetáculo de Natal. Ali estão as crianças avançando no ensino e no estudo delas, né? O Felipe bem pequenininho, né? E a gente olha para trás, gente, e a gente vê assim que Deus não só fez infinitamente mais do que a gente pediu, Ele fez o que só Ele podia fazer e que só Ele podia realizar na nossa vida e na nossa história. Eu lembro de um dia que eu estava correndo com meu irmão antes de toda essa história acontecer, e eu falei assim, mano. Aí meu irmão falou assim, mano, tu tem um sonho, né? E eu disse, eu tenho, mas eu acho que não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Eu perdi as chances. E Deus depois fez muito mais. Eu lembro de um tempo em que a gente estava orando para ser pai. E aí eu lembro que eu estava lendo Ezequiel. E no finalzinho de Ezequiel 47 diz assim, filho do homem, vê isso. Vê isso. Vê o que eu vou fazer. E eu estava numa madrugada, o Felipe já tinha nascido. E aí uma barulheira no quarto dele, eu saí correndo, alucinado assim para ver o que era. Era o Felipe esmurrando um palhacinho que ele tinha no berço assim. E ele estava desmontando o palhacinho assim. E eu olhei para ele, e naquela hora que eu olhei para ele, o Espírito me lembrou daquele texto e disse assim, filho do homem, vê isso. Olha o que eu fiz. Olha o que eu tenho poder para fazer. A gente, como família, vem cá, amorzinho. A gente tem passado e por cada uma das etapas que vocês já passaram. Primeiro estávamos nós sozinhos, depois nós nos encontramos, depois nós noivamos e no final nós casamos. Nessa etapa aqui do namoro, eu preciso te dizer que tu tem uma liderança pastoral que ora para que o teu namoro termine. Nós oramos para que todo o relacionamento de um jovem, de uma jovem, aqui nessa igreja, todo o namoro, ele termine no noivado e depois num casamento que agrade a Deus. Mas isso só acontece quando existe uma decisão antes de dizer assim, Deus, eu quero me santificar para Ti. Eu quero me entregar para que o Senhor me abençoe, para que eu possa ser uma bênção na vida de alguém e começar um relacionamento que Te agrade, continuar num noivado que Te agrade e no final ter uma família que Te agrade. Eu não comecei certo, mas eu tive o privilégio de encontrar com a graça de Deus. E eu encontrei alguém que estava buscando caminhar certo. E o nosso coração se uniu. Então hoje eu quero orar junto com pessoas que estão dispostas a dizer assim, cara, eu estou disposto a dar passos certos com Deus. Talvez
Talvez você não tenha, você olha para a tua história e diz, cara, eu não tenho mais tempo para brincar. Esse era o sentimento do meu coração. Eu não podia mais brincar com essa área. Eu não podia mais flertar com o meu pecado. Eu queria viver uma vida diferente. Eu queria poder ter o privilégio de olhar nos olhos de alguém e dizer assim, eu sou teu e tu é minha. E a gente teve o privilégio de fazer isso juntos. Gente, na hora que a gente entrou naquele quarto do hotel da lua de mel, eu entrei carregando a Lid. Deu um chutão assim na porta. E entrei assim. E a primeira coisa que a gente fez foi se ajoelhar naquele lugar. E a gente se consagrou um para o outro. Sabe o que mais me doeu nessa história toda? Foi um dia eu ouvir a Lídia assim, dizer para mim, por que tu também não me esperou? Por que tu também não me esperou? E eu não soube o que dizer. Eu só disse para ela assim, Lídia, me perdoa, porque eu só estava pensando em mim. E hoje Deus quer falar contigo. Deus está chamando o teu coração, porque se tu entregar ele para Deus, Ele vai construir uma história na tua vida. E Ele restaura tudo. E aquilo que a gente fez torto, Ele vai lá e endireita. Porque Ele é poderoso para fazer essas coisas. Agora não adianta tu tentar dar migué em Deus. Porque eu tentei muitas vezes. E só funcionou quando eu entreguei essa área. Então eu queria te convidar a ficar de pé onde você está. A gente quer ter o privilégio de orar contigo. Essa área ela é tão importante. E sabe, existe uma batalha espiritual, porque Satanás sabe que se ele oprimir alguém no coração, numa área de relacionamento, ele vai afetar a vida de um homem, de uma mulher e da geração que vai vir depois. Por isso, se hoje você decide caminhar com Deus nessa área, e diz assim, Deus, eu quero ter um único caminho contigo e com a pessoa que o Senhor escolheu para mim, a tua geração seguinte vai ser consagrada ao Senhor. Então eu queria ter o privilégio de orar contigo hoje. Talvez a gente não vai ter uma música para te chamar para isso, porque essa é uma decisão do teu coração. É algo que Deus quer fazer e que Ele tem poder para fazer, e que talvez tu, enquanto segurar e manter isso nas tuas mãos, só vai caminhar para entristecer ainda mais teu coração. E Deus está te dizendo hoje, filho, eu mandei esse cara que começou errado, para que tu saiba que eu posso fazer dar certo, se você entregar essa área nas minhas mãos. Então, se você quer consagrar essa área da tua vida, eu queria te convidar a sair do teu lugar. A gente quer se ajoelhar juntos aqui e dizer para Deus, Deus, essa área é tua. Eu não vou fazer movimentos para mim. Eu não vou mais segurar isso nas minhas mãos. Eu quero entregar isso e dizer assim, Deus, essa área é tua e eu consagro a Ti. Mas ninguém pode fazer isso por ti. Talvez tem pais que estão orando, assim como os meus pais ficavam orando por mim de joelhos, enquanto eu saía para fazer só o que eu queria. Deus está te convidando a entregar essa área. Deus está te convidando a dar passos de santificação. Talvez você já cometeu algo no teu namoro que não agrada ao Senhor, que você não pode fazer publicamente porque você sabe que é errado. Mas Deus está te chamando para santificação nesse tempo. Talvez hoje existam jovens aqui que têm vivido uma vida dupla. Jovens que aparentam ser discípulos de Jesus, mas no coração são discípulos de si mesmos. E Deus hoje quer te convocar para viver uma vida de santificação nos teus relacionamentos. Mas tudo começa com uma escolha. Deus, eu não quero
quero mais brincar com essa área. E eu quero consagrar essa área ao Senhor. A Lid vai estar orando agora nesse tempo. Se você quer realmente dar esse passo, te ajoelha onde tu está e faz a tua oração diante de Deus. Nós queremos orar por ti também nesse tempo. Antes da gente orar, quando nós estávamos cantando, que o Senhor faz dos ossos soldados. Eu li isso essa semana e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que Deus hoje tem cura e libertação para derramar sobre a tua vida. E muito mais do que uma entrega, um sonho. Deus, eu quero ter um casamento. Deus, eu quero ter um namoro santo. Deus está te chamando hoje. Entrega a tua vida para mim. Vem viver uma aventura comigo. Eu vou te levar para lugares altos. Eu vou te fazer como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Eu vou te fazer ser aquela que gera sombra, que gera vida. Deus está te chamando para viver algo extraordinário na presença dEle. Não dá mais para a gente ficar pensando no nosso sonho, nos nossos desejos. Pai, estamos hoje aqui, rendidos aos teus pés, prostrados na tua presença, para declarar que só tu és o nosso Deus, só tu és o Senhor dos senhores, o grande eu sou. Deus, tu és o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, tu és o Deus que cura, tu és a nossa bandeira, tu és o nosso baluarte, tu és o nosso porto seguro, tu és a nossa porta, tu és o nosso pastor, tu é o nosso advogado, tu é o nosso justo juiz, tu é o nosso caminho, tu é a nossa verdade, tu é a nossa vida. Como uma geração de jovens, hoje nos prostramos rendidos aos teus pés e clamamos para que o mesmo avivamento que aconteceu com Esdras, que aconteceu com Neemias, quando jovens, quando o povo de Deus se reuniu para meditar na tua palavra, para abandonar os seus maus caminhos, para quebrar alianças que não combinam com a tua verdade. A tua paz reinou naquele lugar, os muros foram construídos, aquelas pessoas foram abençoadas. Deus, eu quero clamar pelo teu avivamento. Deus, eu quero clamar pelo teu incendiar no coração, Deus, que haja fome e sede pela tua palavra, fome e sede pela tua presença. Deus, que tu seja o primeiro pensamento. Deus, que cada jovem desse primeiro tenha um relacionamento contigo, que o primeiro pensamento de manhã seja: Deus, que aventuras que nós vamos viver hoje. Deus, para quem que eu vou falar do teu amor? Para quem que eu vou abençoar? A quem o Senhor deseja que eu oferte esse recurso? Quem o Senhor deseja que eu prepare um bolo? Qual a viúva, qual o órfão que precisa, Deus, do teu amor, que hoje o Senhor vai colocar no meu caminho? Qual atribulado, qual contrito de coração, qual pessoa que está aprisionada, que hoje o Senhor vai me libertar, que hoje o Senhor vai me usar para proclamar liberdade, libertação, cura, renovo, unção, glória, poder, honra. Pai, faz um avivamento no coração desses jovens. Pai, que não seja só um encontro no sábado, mas que no sábado, quando eles chegarem aqui, eles possam se abraçar e pular. Nossa, eu preciso compartilhar o que Deus fez. A minha faculdade inteira conheceu o poder de Deus e a glória de Deus. Aconteceu um avivamento naquele lugar. Nós começamos a orar e o sol parou. Nós começamos a orar e o chão tremeu, porque a tua glória invadiu a nossa vida, a nossa casa. Nós começamos a orar e os nossos pais tiveram um casamento restaurado. Nós começamos a orar e o Senhor me curou. Pai, no nome poderoso de Jesus, abre as comportas do céu e derrama do teu Espírito. Sopra, vivifica, faz dos ossos soldados. Liberta aqueles que estão aprisionados por vícios. Liberta aqueles que estão aliançados com Satanás no seu computador,
computador, no seu celular, na televisão, com as conversas, Deus, que são conversas de maledicência, conversas que denigrem o teu nome, conversas que não glorificam a ti. No nome poderoso de Jesus, hoje cadeias se quebram, medos se rompem, vidas são libertas, para que esses jovens possam ser livres, Deus, que eles possam enxergar as suas asas. A tua palavra diz que o Senhor nos dá aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto porque receberam asas como das águias. Deus, abre os olhos espirituais para que eles possam enxergar as suas asas espirituais, para que eles possam voar tão alto, que eles não estão mais preocupados com seus próprios interesses, não estão mais preocupados com as coisas desse mundo, mas agora eles estão construindo uma história. Eles são mártires, eles são homens e mulheres piedosos, eles serão conhecidos como os pais da igreja, aqueles que abriram mão de tudo para viver por ti, para glorificar o teu nome, fazer o teu nome conhecido. Pai, nós clamamos pela vida de cada jovem aqui, Pai, assim como nós nos rendemos na tua presença, a tua palavra nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Pai, eles são teus filhinhos, eles são as tuas ovelhas. Pai, o Senhor sabe o que está doendo, o que machuca, a espera, a busca que nunca se encontra. Deus, que hoje eles recebam do Senhor tudo que eles precisam para viver uma vida de piedade. Liberta os teus filhos para que eles possam viver o extraordinário, para que eles possam contar a história de Deus na história deles. E é pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que traz a cura. No nome de Jesus nós clamamos para que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, libere sobre nós o seu poder. No nome de Jesus. Amém. 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 Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Quando você está de pé, sabe que algo especial acontece com a vida daquele que se entrega a Deus. A tua vida vai ser marcada por essa verdade: o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Eu não sei o que tu está pedindo para Deus fazer, mas eu quero que a gente cante essa canção de uma maneira tão forte que saia como a alma do nosso corpo em palavras e em orações. E eu queria te convidar a cantar e te derramar ao Senhor nessa noite e dizer para Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, e eu creio que não só o Senhor pode fazer, como todas as pessoas vão ver o Senhor fazer na minha vida. Vamos cantar isso juntos? Fica de pé se você está ainda sentado, e nós queremos celebrar o Senhor dessa verdade, porque hoje eu creio que existe um Deus de esperança que vai encher o teu coração de fé. Quando a gente lê Hebreus 11, durante 25 vezes a palavra fé
se manifesta. E ela vem acompanhada com uma expressão que diz: é pela fé. É pela fé que o nosso coração, que os nossos relacionamentos, que os sonhos do nosso coração, eles podem se tornar realidade, e uma realidade muito maior do que a gente espera. Então eu queria te convidar a cantar essa canção e a declarar essas verdades na tua vida. Vamos lá? Pode vir pra frente, gente. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Enquanto você não viver isso, Não há nada. as outras áreas da tua vida, elas não vão acontecer. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa. Acredita nisso, Deus é poderoso para fazer isso hoje. Em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Cremos nisso. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Ele pode fazer, querido. Ele pode fazer. Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer. Nós declaramos, Pai, pela fé no Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Deus, o Senhor está atento ao coração de cada um desses jovens. O Senhor sabe as orações que eles estão pedindo ao Senhor, as respostas que eles clamam ao Senhor nessa noite. Pai, eu peço que toda dureza de coração, toda mentira que Satanás tem inculcado há tanto tempo, elas sejam quebradas na vida desses jovens. Pai, o Senhor pode fazer mais do que as nossas forças podem fazer, do que os nossos esforços podem realizar. O Senhor é poderoso para fazer algo que revele o Teu nome e que exalte o Teu nome na nossa vida. Pai, nós cremos nisso, em nome de Jesus. E o povo de Deus que está aqui diz: amém. Glória a Deus. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, eu imagino. Pessoal, eu vou iniciar aqui com a Andréia Lide as perguntas. Mas antes de eu iniciar as perguntas, eu preciso muito agradecer a Deus pela vida deles. Porque eles foram meus pastores quando eu era adolescente também. Eu amo eles demais. Então, eles fizeram parte da solidificação do meu amor por Deus. Então, muito obrigada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui agora. Estou feliz de verdade. Gente, eu vou ler as perguntas, então. O pessoal separou algumas perguntas para vocês e tem uma aqui em específico que é para a Lid. Mas essa primeira pergunta, eu não sei se é a da Camila. Ela fez uma que era específica para ti, mas eu não sei se é essa. Gente, a primeira pergunta fala assim: 3 mensagens, a gente teve 3 mensagens até agora. 3 mensagens, 3 pastores, 3 bateristas. Então, ser baterista é a estratégia definitiva? Cara, com certeza foi um baterista que fez essa pergunta. Só você saber. Não? Um dos bateristas, né? Deve ter vários aqui. Eu vou deixar a Lid responder essa aí. Não, eu acho que o grande segredo para ter um casamento de sucesso é ser um homem de Deus. Eu acho que o que mais chamou a atenção no meu coração do André é porque eu fui para o seminário, uma menina, eu tinha 16 anos, e na minha ingenuidade eu pensei, eu estou indo para o céu.
né? E a menina que morava no meu quarto, ela tinha tido um relacionamento sexual e ela foi expulsa do seminário. Então, por isso que eu morava sozinha. E eu comecei a olhar os outros homens que estavam ali. Eu, como uma menina, via eles como homens mesmo, mais velhos, querendo alguém que pudesse pastorear o meu coração. Nós éramos de uma igreja muito pequena, então não tinha... O meu pastor era o meu pai, eu não tive esse privilégio que vocês têm de ter um culto de jovens. Por isso que eu mando vocês, vão servir, tantos lugares precisando de avivamento, e vocês têm tudo nas mãos. Então, 2 homens lá no seminário me chamaram a atenção, sem nada no meu coração, primeiramente, né? Depois, segundamente. Foi o André e o pastor Eduardo, que é o pastor hoje do Passo da Areia. Eram 2 homens que me chamaram a atenção pelo fato de lerem a Bíblia diariamente. Uma coisa simples, básica, de todo cristão. Então, um pastor que não lê a Bíblia. E eu via eles lendo a Bíblia, orando, compartilhando o que Deus estava fazendo no ministério. E aquilo ali ia queimando no meu coração, eu achava tão bonito. Então, quando o André se liberou, eu já tinha essa admiração como ovelha por ele. E aí eu pensei, claro, né? Pensei, quem sabe... E aí foi isso. Então, o segredo é esse. Ser um grande homem de Deus. Um homem que baseia a sua vida na palavra. Hoje em dia, qualquer um abre o celular e tem uma palavra. Qualquer um imita um pastor. Qualquer um diz, o café com Deus Pai. Qualquer um diz, o pastor tal do Dizescope falou comigo. Mas qual é o homem de Deus que diz, eu abri a minha Bíblia no quarto secreto, e o meu Deus, o meu pastor, ministrou no meu coração. Esse é o grande segredo. Amém. Ficou a dica aí, hein? Isso eu acho que vale também para os rapazes ao olharem para uma mulher, né? Eu imagino que caiba também, né? Foi o William. Gente, segunda pergunta. Essa aqui é para a Lid. Como guardar o coração sem me fechar para as pessoas? Diz algo que tu fez na tua solteirice e que tu indica para meninas fazerem. É assim, como guardar o coração sem me fechar para as pessoas? Eu não me guardei, meu coração. Cada semana eu gostava de alguém. Eu achava, que bonito, que interessante. Aí tinha no colégio, esse cara aqui não é de Deus, mas é tão bonito. Mas eu nunca me envolvi em conversas, nunca me envolvi, e eu sabia o limite. Mas eu acho, isso é um achismo meu, que hoje as meninas ficam tão reservadas, não conversam, não são amigas dos meninos. Então eu me permiti, eu nunca me envolvi com ninguém, mas eu gostei de várias pessoas. Uma semana eu gostava de um... Umas cartinhas, né, que tu recebia? Não, eu me correspondia por cartas. É porque a minha igreja era muito pequena, então eu ia muito em acampamentos, fazia muitos amigos, e daí nós trocávamos cartas. Eu tive muitos amigos, isso foi uma coisa muito legal. Então, em decorrência de ser uma menina, né? Imagina, eu me apaixonei pelo André, eu tinha 17. Então, até eu me apaixonar por ele. Então, eu não sei se essa menina é mais velha, mas eu acho que tem que conhecer. Como é que vocês vão casar se não conhece, não é amigo, não conversa, não joga um Uno, não fica ali fazendo um ligreto, né? Não sei o que vocês gostam de jogar, jogando Catan. Tem que Imagem fazer ação. imagem e ação. Gente, a gente fazia social, que eram umas dancinhas assim. A gente fazia uma rodinha, ficava ali dançando, brincadeiras inocentes, né? Eu acho que... E aí você vai orando e perguntando. Deus é o nosso melhor amigo. Então, o que acontece? Eu explico para as crianças. Dentro do nosso coração tem um buraquinho. Esse buraquinho... Quando alguém encaixa nesse buraquinho, acontece a atração. Isso pode ser uma atração física do homem e da mulher, ou pode ser uma atração de amigo.
Não tem as meninas, não tem aquela amiga que parece que combina contigo, parece que vocês nasceram para ser amigas, é que ela encaixou ali no teu buraquinho. Tem vários meninos, e dos meninos também, que vão se atrair por várias meninas. Mas aí, quem é que vai decidir se você vai namorar essa pessoa ou não? É você? Não, é o Espírito Santo. Então, você não vai se envolver, não vai conversar nada que o Espírito Santo não conversaria. Nada que é profundo demais. Mas uma amizade sempre foi assim que, né, a gente brincava muito. O André não contou, mas uma vez eu aprendi a fazer pão, eu levei o pão para ele. A gente secava a louça junto. Não, eu levei para ele. Eu fiz um pão e levei para ele. Sendo amiga? Tu fez Ela amiga, eu era amiga dele. Só amiga. Aí ela fez um pão feito em casa. Eu amava, ela já tinha escutado essa história. Que eu amo pão feito em casa. Aí ela fez um pão feito em casa. Cortou a fatia, largou a Passei uma manteiguinha. Naquela época eu devia usar margarina assim, né? Ainda. E aí ela levou para mim, bateu na porta do meu quarto e disse, eu fiz e trouxe para ti. E cara, aquilo ali para mim foi um negócio. Ela foi me conquistando, eu te encontrei na escada. É verdade, me encontrou na escada. Eu estava descendo da escada, isso mesmo. E aí entrei no meu quarto, ela me deu o pratinho. Eu não ia no quarto dele, eu ia subir para entregar para ele lá em cima. Uma coisa legal também, que aí é o meu olhar, né, daquilo que a gente vivenciou. Eu olhava para a Lídia, eu via ela conversando e se relacionando com um grupo. Né? Ela não ficava específico com uma única pessoa conversando. Isso também chamou a minha atenção. E, ao mesmo tempo, quando o nosso coração começou a se encantar um pelo outro, eu fui percebendo a diferença que ela me tratava e a diferença que ela tratava os outros. E eu não tinha visto a maneira como ela me tratou, ela tratar outros homens. Então, nisso ela se preservava, porque ela sabia, ela falou, eu sabia o meu limite. E aí aquilo ali também chamou a minha atenção, de olha, realmente ela é diferente de outras meninas, que, cara, como homem, tu sempre fica pensando, cara, mas ela é assim comigo, só ela é assim com os outros também. E não, a Lídia mostrava, ela deixava muito bem marcado, que comigo, ela tinha um olhar especial. Então, sim, isso me ajudou também a tomar decisão. Eu acho que o grande segredo é porque a nossa amizade, ela nunca foi no secreto. A nossa amizade sempre foi no público. Então, desde esse momento que eu fui dar o pão para ele, a gente estava ali na frente de todo mundo. A gente lavava a louça, mas na frente de todo mundo. A gente foi ter um momento de conversar sozinho, eu e ele, foi quando o pastor disse para ele conversar comigo, mas o pastor estava ali do lado, só olhando, né? Estava no quarto do lado, assim, a gente estava na sala dele. Eu morava com porque daí uma das coisas que a gente pediu era que um sinal para começar a namorar era que um de nós saíssemos então desse alojamento que a gente morava, porque a gente sabia que se dependesse de nós, né, poderia acontecer alguma coisa, e para nós era um valor muito importante a gente manter a nossa pureza. Então, nós começamos a orar e uma missionária me convidou para morar com ela. Então, o André nunca entrou no apartamento sem a missionária estar lá. Nunca, nunca. Teve um dia que eu fiquei, entra, né? Não tem problema, entra. Ele não entrou. Então, isso é muito importante. Nesse momento de cuidar do coração, é você não ficar sozinha. Eu lembrei também, nem lembro se tu lembra disso, que tinha um menino... E eu estava sentada na mesa, eu estava sozinha sentada na mesa do refeitório. Eu lembro, sim. E ele veio conversar comigo. E ele veio assim com a mão para botar a mão na minha mão. E aí quando eu vi isso, eu já tirei. Gente, e eu já saí. Isso dali. Foi um daqueles, sabe aqueles sinais que Deus vai te dando assim, é ela. Cara, quando o cara chegou, eu sabia que o cara era meio gaviãozão assim, né? Quando ele chegou na mão dela, ela tirou a mão, eu disse, rapaz, isso aí, guria. Isso aí, desse jeito. Gente, uma coisa interessante, né? A Lídia falou sobre, talvez essa pergunta não sei se vai vir, né? Mas sobre as cercas, né? A gente namorava em lugares públicos, porque as minhas falhas do passado, elas aconteciam no privado. Porque quando tu quer fazer uma coisa errada, geralmente tu busca te esconder, né? E te esconder com quem tu quer fazer alguma coisa errada. Então a gente, quando caminha na luz, tudo que tu faz está iluminado por essa luz. Então a gente tinha o privilégio de namorar em lugares públicos. Então a gente ia para o parcão, ali de ama verde.
Então eu tinha que ir pro verde. Eu não gostava do verde. Mora no verde. Agora a gente mora num sítio, né? Então, cara, verde faz parte do meu dia, assim. Mas a Lid sempre amou muito verde. Então eu tinha que ir pro parcão com ela, né? Nós somos muito diferentes ainda, né? Agora não mais tanto, né? Mas só para ter uma ideia, quando a gente pensa naquelas linguagens do amor, a minha linguagem do amor é atos de serviço. Minha primeira linguagem, atos de serviço. Então, eu sempre demonstrei para a Lid que a amava fazendo alguma coisa para ela. A da Lid, atos de serviço, era a última. Por isso, quando ela me trouxe aquele pão, eu disse, rapaz, Deus está fazendo alguma coisa, né? Porque a linguagem principal da Lid é toque físico. A Lid é a Felícia. Sabe aquela Felícia do Looney Tunes que pegava os animaizinhos e esmaga? É a Lid, ela gosta de abraçar. Se ela estiver conversando contigo, ai, fofa, ela vai te abraçar assim e vai ficar abraçada contigo. Cara, toque físico era a minha última, né? Eu nem gosto quando a pessoa começa a relar na minha mão assim, eu já começo a ficar meio nervoso assim, meio monk. Mas a Lid não. Então, com o passar do tempo, Deus foi também unindo o nosso coração e mudando um pouquinho isso. E hoje eu sou muito mais toque físico até do que ela em muitos momentos, né? De estar abraçado, de estar mais junto. Outra coisa que ela gostava muito era de ficar com conversas, né? Como é que era que te chama? Tem uma linguagem dessa que é tempo de qualidade. Gente, eu estava na mente, assim, eu tinha muitos trabalhos para fazer no seminário. Então ela estava assim, não, vamos passar um tempo de qualidade. O tempo de qualidade era 4 horas, conversando. E eu ficava assim, cara, eu podia estar fazendo tal trabalho, né? Eu podia estar respondendo tal coisa. Hoje é assim, né? Hoje eu quis contar um negócio para ele. Não mesmo. E ele não pôde me ouvir. Te acordei às 4 para a gente conversar. Mas olha só que interessante. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais parecido, né? Mas o cuidado a gente sempre vai ter que manter. A gente tinha um cuidado muito interessante de ficar em lugares públicos. Essa era como se fosse uma muralha de proteção nossa, né? Não era nem uma cerca, era uma muralha mesmo de proteção. Uma outra coisa que era interessante, a gente tinha pessoas que quando a gente ia namorar, na época a gente usava muito SMS. Vocês nem sabem o que é SMS, até né? hoje. A maioria de vocês nem sabe o que era. Era o WhatsApp da época. E a gente mandava mensagem, nós vamos namorar de tal horário a tal horário. E aquelas pessoas ficavam orando por nós. Então eu lembro de vários momentos que a gente estava lá namorando e chegava uma mensagem, estou orando por vocês, né? Aí teve uma vez, cara, que meu sogro me convidou para ir para o Rio de Janeiro conhecer a família da Lid. Aí, gente, naquela hora eu pensei assim, 24 horas no ônibus, vou ficar uma noite inteira com a Lid, né? E aí a minha mente, ali o Ki do mal já começou a trabalhar, né? Para a galera que é homem sabe de como é que é. Eu comecei a criar um plano assim, cara, meu sogro vai dormir, minha sogra também. Eu já era homem de Deus, cara, mas mesmo assim a minha carne ainda falava. E aí eu pensei assim, vou dar um beijo na Lid de noite assim, né, cara? Vai ser um negócio legal. E aí eu olhei para ler assim, meu sogro dormindo, minha sogra roncando no banco da frente. Aí eu cheguei perto da Lid assim, botei o braço e fui dar um beijo nela assim. No que eu fui dar um beijo, o ônibus passou em cima de alguma coisa, uma mala caiu assim, na minha cabeça, na hora assim, ela caiu na minha cabeça assim, e aí eu me dei de conta, a Lid me olhou assim, e aí na hora assim, o Espírito falou assim, cara, tu não pediu ajuda? Aí eu olhei para cima, tinha uma outra mala tremendo assim, A Lid sabe. Eu não toquei mais nela na noite inteira, nem na mão. Eu fiquei assim, eu me virei para o outro lado assim, e dormi assim, quietinho. Porque, cara, eu já tinha aprendido que quando Deus fala, Ele não precisa falar uma segunda vez. Cara, aquela outra mala era aquelas de metal. Cara, foi o suficiente. Mas levantar cercas, ela é muito importante quando tu pensa em proteção do teu relacionamento. Mas não levantar cercas no coração. Porque às vezes a gente protege demais o coração e evita que pessoas cheguem e talvez seja uma pessoa especial que Deus quer que tu conheça. Por isso se relacionar é importante. Porque se tu não conhece, não conversa, como é que tu vai saber o que tem ali, o que a pessoa tem para te entregar, quais são os sonhos dela, né? Então, acho que respondemos, né, essa pergunta. Eu ia fazer a próxima, mas eu acho que ela combina muito com o que tu acabou de falar. Que fala assim, perguntas inegociáveis de se fazer no período de namoro. Muito bom. Pode ir, Claro gente. que é para ser bem prático. Eu sei que tu tinha uma lista, né? Ali tinha uma lista de perguntas.
Não, Dica eu fiz prática, uma dica lista de coisas que eu tinha pedido para Deus que era um sinal. Mas eu acho que entra dentro do que a gente já respondeu. Tem que ter a combinação. A gente aprendeu com o Tércio, né? E foi muito legal, porque os adolescentes queriam muito namorar. Então, nós sentamos, e eu, o André, o Tércio e a Martinha, e nós bolamos, né? Mais o Tércio e a Martinha. E a gente achou muito legal. Uma estratégia que é assim, primeiro tu decide se tu vai seguir Jesus ou não. Então, a primeira pergunta é, tu ama Jesus? Tu segue Jesus? Tu entregou a tua vida para Jesus? Se a pessoa falar não, não tem essa de, vou evangelizar. Não é a pessoa para ti, meu querido. Bola, deixa ela lá. Deus tem outra pessoa para ela. O que tu quer fazer? A segunda decisão. O que tu quer fazer? Acertei, amor? E qual é a terceira? Me esqueci. A profissão, né? Que tu vai fazer. Era isso? As três decisões importantes, né? Fala aí. Era quem vai ser o teu senhor, né? Com quem tu vai casar e qual vai ser a tua missão de vida, aí vem a né? terceira. Certo. Então, a primeira coisa é se a pessoa tem Jesus. A segunda é a profissão. Então, a gente tinha ali, os dois entregou a vida para Jesus para segui-lo, mas a gente tinha esse choque, porque eu queria ser missionária e ele queria ser pastor da igreja local. Enquanto a gente não se alinhou, imagina, eu ia ser uma mulher extremamente frustrada, porque qualquer crise que tivesse no ministério, eu ia falar, mas eu queria ser missionária na China. Não, Deus alinhou a gente ali e eu sou muito feliz, eu sou muito realizada, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falei para a Duda ali, Duda, eu amo ser liderada pelo André. Eu tenho essa certeza. E hoje eu tenho uma maturidade, assim, porque por muitos anos eu fiquei buscando a vontade de Deus e eu queria descobrir, por exemplo, dúvidas minhas. Tem que ou não tem que usar anticoncepcional? E eu queria que Deus respondesse isso para mim e eu, na minha humilde opinião, acho que não. Só que o André acha que sim. Então, por que eu vou gastar o meu tempo perguntando e estudando aquilo ali, se ele já tem a resposta? Eu só tenho que me submeter e segui-lo. Aí a mulher casou, quer porque quer trabalhar fora. E o marido acha que não. A mulher está lá orando, jejuando. Deus, eu devo trabalhar ou não devo trabalhar? O marido já disse não, só se submete. Então, por isso que tem que ter esse alinhamento, tem que ter esse senhorio. Se o cara, tu quer ser missionária, Deus falou contigo, tu quer servir a Deus, e o cara quer ser empresário, ele quer ganhar dinheiro e ele quer abençoar missões com o dinheiro dele. Será que é isso que eu quero estar junto? Se não dá, já separa e vai cada um para o seu canto e cada um vai encontrar alguém que vai ter esse mate, né, que vocês falam, os jovens. Porque a melhor coisa que tem, eu me emocionei muito quando o André falou aqui, porque não tem... Como é que é? Match. Viu? Não tem nada melhor do que fazer, é o mate, né? Tem que ter um mate, gente. Ele trocou a garota de Ipanema ali pela gaúcha aqui. Tem que ter um mate para dar certo. Tem que ter essa liga do senhorio. E daí, então, você vai começar a buscar essa escolha. Qual é a mulher que se encaixa nisso que eu já tenho? Qual é o homem que se encaixa? E os que já são casados, não adianta mais. Não dá para... não combino. Casou. Agora tem que combinar. Agora vai botar o joelho no chão, vai orar. Olha, uma coisa que eu acho muito feio e é pecado: as mulheres reclamarem dos seus maridos, se reunirem para reclamar e ficar rindo e falando que o marido não faz isso, que é muito devagar, que o homem demora. Deus fez os nossos maridos assim. E Deus quer usá-los para nos edificar. Então, aceite, ame. Eu achei lindo aqui, vocês dançando, o Guto pulando, ali a Radacinha, porque eles foram nossas crianças, né? As meninas aqui no meio, o Tages cantando Tales. Achei muito lindo. Cada um na liberdade do Espírito. A primeira, aceita, deixa a pessoa ser livre para ser quem Deus criou ela para ser. E uma coisa que eu ia falar antes, não tem nada a ver com essa pergunta, para as meninas também, que eu aprendi. Eu gosto muito mesmo de falar, e eu gosto muito de contar detalhes. Então, quando eu vou reportar o dia no final do dia, se torna uma história muito longa, muito cansativa, para o André ouvir.
Então tenham uma melhor amiga que vai amar os detalhes que tu ama. Ai, daí aconteceu isso. Conta. Daí quando chega pro marido, só conta o resumo. Aconteceu isso. Eles não vai ser feliz. Os homens não vão ficar felizes, os que são casados aí. Ouviu o coração, sabe o que está acontecendo, mas não precisou contar cada detalhe. Isso é uma grande dica que vai ajudar muito vocês. Então tá bom. A próxima pergunta... o pessoal está me escrevendo aqui. A gente tem 9 minutos. Eu vou fazer a 5ª pergunta. Quais dicas... essa que eu estou indo. A Ana me mandou fazer essa pergunta. Era bem que eu estava indo. Quais dicas vocês dariam para ter o melhor proveito do momento do noivado? O que deve ser vivido nessa etapa? Gente, a Lídia é apaixonante, né? Então, quando ela fica falando, eu vejo a carinha de vocês todos assim, que legal que ela está falando. Então, é mais legal ela falando. Mas eu vou começar e ela vai terminar. Esse momento do noivado, gente, ele é um momento decisivo. É aquele momento que realmente tu está avançando com um propósito, mas ainda não é um casamento. Tá? Esse é um momento muito importante para afirmar decisões. E talvez para perceber coisas, né? Se realmente é para dar esse passo ou não. Tem um momento do noivado que você só está pensando em casamento. Mas tem que ser aquele momento, tem que ter aquele momento de vocês poderem namorar juntos, de passear, de ser um negócio legal. Porque às vezes a gente tem percebido isso. Que os noivados, cara, eles são quase uma cruz para a galera. Porque, cara, em vez da pessoa aproveitar aquele momento de noivado, ele fica tentando já pular para uma fase de casamento e vivenciar, só fala de casamento, mas, cara, não está construindo o que vai levar para o casamento. Então, o noivado, ele é uma fase muito importante de consolidação do namoro. Então, o namoro é aquele conhecer, e o noivado, ele é um aprofundar. Ele é aquele momento em que, cara, tu não pode ter quartos secretos ali. Tu precisa começar a abrir teu coração e falar as coisas que realmente tu viveu, né? Por exemplo, todas as histórias que eu posso contar numa mensagem em relação a namoro, em relação a pecados, em relação a situações, ali de soube no namoro, no noivado, quer dizer. Porque foi aquele momento em que a gente resolveu colocar as cartas na mesa e dizer assim, esse sou eu. E ela disse, essa sou eu. E ali a gente tomou decisões importantes para avançar. Então, o noivado, ele é um período de consolidação, mas ele ainda não é um casamento. Então, é melhor tu terminar e romper um noivado do que um casamento. As dores são maiores e são mais difíceis no casamento. E uma coisa interessante, né? Porque o teu cônjuge, ele tem que ser o teu melhor amigo. Então, eu falei de termos uma melhor amiga para contar todos os detalhes, mas tem coisas que só o André sabe do meu coração. E tem coisas que só eu sei do coração dele. Porque nós somos um. Né? O corpo dele é meu, meu é teu. Nós somos um. Então, eu tenho que saber tudo que acontece com ele. Não dá para ter quarto secreto. Embora, para mim, é muito mais fácil abrir, né, tudo que está acontecendo aqui. Então, o que acontece? Quando eu era jovem, tinha um movimento que chamava Escolhi Esperar. Eu escolhi esperar. Obrigado, André. Ali, a gente fazia vários seminários de se preparar para o namoro. Era muito legal. Então, quando eu comecei a namorar, primeiro eu já tinha decidido, eu vou namorar para casar. Quando eu comecei a namorar o André, eu já sabia, eu já conhecia ele, eu já sabia, o André é o homem que eu quero casar. E a gente falava muito um para o outro assim, a gente só não vai casar se um de nós amar mais um ao outro do que amar a Deus. Aí as coisas começam a degringolar. Então, no momento que nós decidimos noivar, nós começamos a preparar o casamento. Nós começamos a sonhar o casamento, então coisas mais profundas que o André queria contar, ele decidiu contar ali. E eu lembro muito bem o dia que
A gente que decidiu a nossa data de casamento. Nós decidimos 26 de janeiro de 2008. Eu fiquei muito feliz. Nós tínhamos 1 ano para organizar esse casamento. E aí eu sentei com o André e eu falei, André, tu vai organizar isso e isso, e eu vou organizar isso, 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 isso. O André tinha que achar uma casa para nós e as alianças. Era isso, né? E os convites. E fazer os convites. Era só as coisas fáceis, eram comigo. E eu ia né? As coisas organizar fáceis. as outras Arrumar uma coisas. casa, aliança. Rapidamente, o André é muito amado por Deus. Muito, muito, muito. Rapidamente, ele ganhou as alianças desse amigo que falou para não falar do pai. Ganhou os convites do Márcio Pisoni. O Márcio trabalhava no... Gente, isso tudo sem falar para ninguém. A gente não saía, a gente está precisando. Não, era nós ajoelhado orando. Deus, só o Senhor sabe. E aí, ele faltava a casa. E ele orando, nós tínhamos um pastor muito amado do nosso coração, que ia passar um tempo nos Estados Unidos. E ele era um pastor da Monte Serra, e a Monte Serra quis nos abençoar, então, com um apartamento durante 1 ano. Nós soubemos isso, e a gente ia casar dia 26 de janeiro, a gente não tinha enviado os convites ainda, né? Foi em outubro, né? Mas foi em outubro. E a gente foi fazer uma visita missionária no hospital. E daí Posso fazer um parênteses? Sim. Aconteceu o seguinte, a gente estava naquela época planejando um negócio chamado Brincando na Rua. A gente servia tanto no Amontoado quanto no Ministério Infantil. O que esse era Brincando na Rua? Brincando na Rua, a gente fechava uma rua, botava um monte de brinquedos infláveis, teatro, música, comida, e era um evento evangelístico. A gente chamava todas as crianças dos prédios próximos da igreja e fazia aquele evento. A gente estava planejando isso, era outubro. E aí a gente começou a escrever as coisas do evento. E aí a gente foi fazendo também o nosso devocional. E aí a Lid falou assim, ela trouxe a lista do que precisava casar. Não tinha a menor ideia do que precisava para casar. Assim, o fotógrafo, arranjo de flor, não sei o que, cerimonialista. Eu não tinha a menor ideia. Quando ela começou a botar a lista, e eu tinha que ver a casa, eu tinha que ver os convites e a aliança. Eu já tinha, né, estava orando já pelas as 3 coisas, né? E Deus já tinha dado o convite, eu já tinha a promessa da aliança, faltava a casa. E aí eu sei que a gente começou a botar a lista assim, e aí a Lid falou assim, amor, não vai dar. Nós vamos ter que adiantar o casamento para depois, adiar o casamento. Eu estava fazendo seminário e faculdade, então porque uma das coisas que a gente combinou é que a gente não ia casar com dívida dos pais. Então, como a minha faculdade era particular e a minha mãe que pagava a faculdade, a gente tinha combinado também de casar só depois que eu tinha me formado. Então, eu me formaria em dezembro, eu tinha o meu TCC para fazer, e em janeiro a gente casaria. E aí a gente parou, porque deu aquela... Sabe quando dá aquela DR, assim? Ela, não, acho que vamos ter que adiar. E eu disse, não vamos adiar. Não, mas vamos ter que adiar. Eu disse, amor, então tá. Então para e vamos ler o texto que a gente tinha que ler hoje no nosso devocional. A gente separava, a gente fazia algumas leituras no Evangelho, nos Evangelhos, né? E aquele dia a gente tinha que ler Mateus 6. E você sabe o que diz lá em Mateus 6:33, né? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente estava lendo aquele texto, quando a gente chegou no versículo 33, Deus falou com a gente assim, vamos parar de pensar no nosso casamento e vamos focar no ministério, que é as coisas que Deus colocou na nossa mão para fazer. Naquele final de semana, isso era uma quinta-feira, naquele final de semana eu fui chamado para a casa desse pastor e saí de lá já com apartamento por 1 ano para a gente morar. Todo mobiliado. Isso. E então o André chegou no ponto que eu queria falar. O noivado é um tempo de continuar buscando a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada adianta preparar o melhor casamento do mundo se você não está dentro da vontade de Deus. Então continua buscando a vontade de Deus no teu noivado. Mas aí, para encurtar, para finalizar aqui essa história, nós fomos visitar essa moça no hospital, essa senhora, e nós contamos para ela que nós já tínhamos o apartamento. E o que ela falou? Adiantem o casamento, vocês já têm tudo, casem antes. E nós falamos, o André já sorriu, né? Lid! E eu falei, não, de jeito nenhum. Sabe aquele não olhar tem. assim de,
Cara, eu acho que pode ser, né? Não tem Diz assim, ó. condições, porque nós tínhamos tido aquela conversa que estava com muita coisa que a gente ia ter que adiar o casamento. E aí nós saímos subindo ali, era no Moinhos, subindo aquela lombinha ali do Moinhos, não aquela que a gente desce no ônibus de turismo do outro lado. O André falou, Lide, vamos adiantar o casamento. E eu falei, André, claro que não. Daí lancei o tiro. Bom, se o Tércio nos ligar e falar para a gente adiantar o casamento, aí eu vou entender que é uma coisa de Deus. Aí eu, Cara, nunca, o Tércio não tinha nada a ver com a história. Nunca, jamais o Tércio ia nos ligar. Aí tô eu lá na minha faculdade fazendo a prova. Terminou. E eu fazendo uma prova no seminário. Daí eu estudava na FAPA, na Sertório, né? Eu acho que na Manuel Elias. Aí eu estava atravessando a Manuel Elias para pegar o ônibus do outro lado. Toca o meu Nokia, tijolinho assim, azul. Tércio. Pastor Tércio, né? Não chamava ele de Tércio na época, jamais. Pastor Tércio. Ai, alô, oi, pastor. Lide. Assim, eu e a Martinha, a gente estava aqui orando. Por que vocês vão casar em janeiro? Por que vocês não adiantam o casamento? Janeiro é uma data de férias. Vai estar todo mundo viajando. Por que vocês não casam? Aí eu já... vou falar com o André. E isso eu fazendo uma prova no seminário, uma prova de consulta, então eu podia mexer nos livros e tal, e atender o telefone. Aí eu tô lá na biblioteca fazendo a prova e tal, toco meu telefone e a Lide. Aí eu olhei assim, eu tinha um StarTAC da Motorola. Que abria assim, flip. Era show na época, né? Aí eu abri o celular assim, Lide tocando, aí eu atendi. Aí a Lide do outro lado, desse jeito, se tripocando. Amor, tu nem sabe quem me ligou. Eu disse, não, Lide, eu não sei, eu tô no meio de uma prova de Teologia Sistemática 2. Não sei quem te ligou. Aí ela disse, amor, adivinha quem me ligou? Pensa aí. Eu disse, amor, eu tô no meio da prova, respondendo aqui sobre a Trindade. Aí ela disse, amor, o Tércio me ligou. Eu disse, aí eu, o pastor Tércio me ligou. Eu disse, quê? O pastor Tércio me ligou, adivinha o que ele falou? Eu disse, sim, não acredito. Aí ela contou, aí segue. E a gente não teve outra opção de casar no dia 15. E para nós foi um grande... 15 de dezembro, 15 né? de A gente dezembro. Nós adiantou. adiantamos mais que um mês. E foi lindo o nosso casamento. E Deus supriu cada detalhe por conta de uma decisão. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a marca da nossa história. Quando o nosso convite do casamento, só tu és grande, só tu realiza milagres. Então, seria muito lindo ver milagres acontecendo na história de cada um de vocês. Amém. E a história de Deus sendo contado porque vocês decidiram buscar primeiro o reino de Deus. Hoje o que a gente mais vê é, não posso servir, não posso me envolver porque eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Quando, na verdade, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Amém. A gente encerra assim, então. Com esse versículo, Amém. eu amo esse versículo. A gente tinha um quadro na casa dos meus pais, esse versículo. Gente, eu queria orar por vocês. Então, antes da gente encerrar, vamos ficar de pé. Pessoal, vocês podem ficar de pé para a gente orar? Agradecendo vocês por esse tempo.